A confusão que se deu na Bahia, o caso da expulsão do Diego Costa, a atitude do Renato, os bastidores do que eu acompanhei na Fonte Nova em Salvador é o assunto de agora aqui no canal do Edu Andriotti, depois da vinheta. Fala rapaziada, eu me chamo Edu Andriotti, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. De largada tu já sai te inscrevendo, deixando teu like, deixando teu comentário, que não vai cair teu dedo e tu vai ajudar demais no meu trabalho, como quem ajuda também é a KTO.com, e não só me ajuda, te ajuda também a colocar muito mais diversão na tua partida, no teu jogo de qualquer esporte. A KTO.com tem uma série de esportes que tu pode te divertir muito mais na KTO.com. É muito simples. Se tu não é registrado, tu entra em KTO.com, faz o teu registro, coloca o cupom EDU20 que tu vai levar 20% de desconto. Aliás, de desconto não, de bônus o teu primeiro depósito. Então chega lá em KTO.com, te registra e vai dar a tua brincada na responsabilidade e para maiores de 18 anos. Rapaziada, o negócio é o seguinte, vamos falar dos bastidores do Grêmio, porque eu vejo muitas reclamações em relação à diretoria e eu não estou aqui para defender ninguém, eu estou aqui para trazer a verdade do que hoje eu vivo dentro do Grêmio, porque com a minha profissão, hoje eu consigo ter acesso a coisas que eu nunca tive como torcedor e faz parte do meu trabalho e da minha forma de ver, trazer aquilo que eu vejo aqui para vocês se informarem cada vez melhor. Eu não tenho cunho político, eu não tenho porra nenhuma com nenhum político dentro do Grêmio, muito pelo contrário, né? Principalmente com o presidente Alberto Guerra. Se eu fosse ter algum cunho político, eu seria contra ele, porque os meus amigos todos apoiaram o Odorico Roman, mas eu nunca fui de política, até tentei ser, fui em uma, duas reuniões, participei em reunião do Grêmio do Prata, no Vem Pro Grêmio, enfim, mas eu nunca foi a minha essa coisa de ir para a política do Grêmio. Eu até dei uma tentada, mas não é para mim. Então, muito antes de me tornar comunicador da Rádio Grenal. Então hoje, como eu tenho acesso a viagens, a conversas com dirigentes, com pessoas influentes dentro do Grêmio, eu consigo trazer aqui para vocês alguns detalhes que o torcedor não tem acesso. Vamos primeiro falar do jogo contra o Vasco, né? Teve aquele pênalti e no vestiário estava todo mundo indignado e os jogadores conversaram com os diretores que lá estavam pedindo alguma atitude e todo mundo falou, não, fica tranquilo que nós vamos fazer alguma coisa, senão vai ficar assim. Então era uma revolta geral dentro do vestiário do Grêmio, principalmente de uma liderança chamada Walter Kahneman. Então, como é que foi feito? As lideranças do Grêmio se reúnem e discutem quem vai falar. Porque, assim, para deixar bem claro, o presidente Alberto Guerra é um cara mais tranquilo, é o cara que espera a poeira baixar, é o cara que tem mais o jogo de cintura, digamos assim, para fazer as coisas. O Brum já é o cara mais pau-ferro, é o cara da indignação, é o cara mais sanguíneo, né? E o Renato é o Renato, todo mundo sabe, né? Outro cara que trabalha muito, mas que não aparece, é o Luiz Wagner Vivian, né? O executivo do Grêmio. Então, cara, são os caras que eles têm uma união muito forte e sempre discutem o que vão fazer e quem vai fazer o pronunciamento, né? E ali foi decidido que naquele momento precisava de um discurso mais forte e o Antônio Brum foi fazer o pronunciamento, né? E eu cobro muito disso, né? Com esse acesso que eu tenho a eles, por exemplo, que eu cobrei presidente, vice-presidente, todo mundo sobre a questão do planejamento gauchão da Libertadores. Cara, foi toda hora, assim, tudo que eu falo aqui, eu falo lá para eles também, e eles sabem como eu falo, que a gente tem um respeito muito grande, então a gente entende o trabalho, mas quando tem que criticar, a gente critica, quando tem que elogiar, a gente elogia. Pelo menos dessa forma que eu gosto de tratar, porque, além de tudo, eu quero sempre o bem do Grêmio. Então, teve aquele pronunciamento e casualmente, depois daquele pronunciamento, o jogo do Grêmio contra o Operário foi marcado para terça-feira.
Isso, o Grêmio numa correria de ir para a Argentina, de ir para Salvador, depois ir para Curitiba. Cara, dá para dizer que foi uma retaliação, não sei, mas ficou bem estranho. Inclusive lá na Argentina eu cobrei um dos grandes nomes do Grêmio. Porra, velho, vamos jogar terça-feira, vocês não fazem nada, cara, vocês estão loucos, como é que deixa isso acontecer? Os caras não fazem nada, vem cá. Começaram a me explicar e me mostrar os passos do Grêmio. O Grêmio cobrando o diretor de competições da CBF. O Grêmio cobra, sim, mas não vai chegar no microfone e falar assim, olha, nós cobramos o fulano de tal, porque não é assim que as coisas funcionam. Então o Grêmio foi lá e cobrou esse vídeo, vai ficar longo, mas eu tenho que falar essas coisas para vocês. O Grêmio cobrou o diretor de competições da CBF, que botou na comanda do presidente da CBF. Enfim, o Grêmio trabalha assim nos bastidores, mas não é explanando para todo mundo que as coisas vão funcionar. Então o Grêmio trabalha assim. Em relação à Bahia, como é que foi lá na Bahia? Cara, eu estava lá em Salvador, estava nos pupitres lá da Fonte Nova, vi toda aquela situação envolvendo o Renato e desci para a Zona Mista e para a sala de conferências da equipe visitante, que é uma sala bem grande até, inclusive, não é tão grande quanto a do Bahia, mas enfim. E lá era indigna todo mundo de cara fechada. Estavam na coletiva, além do Renato, obviamente, Igor Pova, o assessor de imprensa do Grêmio, que está sempre lá e coordena a coletiva. O presidente Alberto Guerra estava ao lado do Renato, assim como o vice-presidente do Grêmio, José Duarte. Todos indignados. Todo mundo de cara fechada e tal. Teve a coletiva, daí teve o colega lá da Bahia que fez aquela pergunta dura para o Renato. Todo mundo se revoltou. Foi algo que me chamou muita atenção, a revolta de todo mundo ali do Grêmio. E o Renato fez aquele discurso todo, porque aquilo não foi combinado. Mas foi acertado que era o Renato, que era o cara para falar daquilo. Porque tem muitas situações, se o Jailson podia estar ali, se não podia e tal. Tem coisas que quando um presidente fala, o peso é muito maior. Então ali foi decidido que o Renato falaria e que o Grêmio esperaria para tomar as devidas atitudes que tem que tomar. Tanto é que hoje entrou com uma notícia de infração disciplinar junto ao STJD, que é nada mais nada menos que pedir que o STJD apure a função do Jailson lá no jogo do Grêmio Bahia. O Grêmio acabou de divulgar essa nota, aliás, uma informação que eu dei antes, dei em primeira mão no @EduAndreotti aqui no Instagram e também lá no Twitter. Então o Grêmio botou, o Renato vai lá e fala, porque ele tinha que falar na coletiva e tinha sido a peça principal do cenário em retirar os jogadores, e o Renato falou, na saída o que acontece? A gente está fazendo a coletiva numa sala, a sala fica aqui, o vestiário passa aqui atrás. Então, os jogadores começam a sair enquanto está tendo a coletiva. Então, nem todos os jogadores passam quando a gente está lá na zona mista, principalmente numa viagem que vão poucas pessoas por veículo. Então, quando a gente acaba a coletiva, tu te direciona para a zona mista para tentar falar com os jogadores. Passou o João Pedro, lateral, e só fez aqui, não vou falar. O goleiro Rafael Cabral foi falar assim, olha, a gente foi orientado a não falar. E aí a gente tinha informação. Por quê? Exatamente por isso, porque o Grêmio precisava apurar corretamente o que deveria fazer, do que todo mundo sair falando algo que de repente possa sair alguma coisa errada, sabe? Então o Grêmio teve que ter calma naquele momento, e o Grêmio teve calma no momento. Por isso a orientação para os jogadores de, olha galera, dá uma segurada aí, que a gente vai ver o que a gente vai fazer, e daí sim a gente toma uma atitude certa, porque daqui a pouco o fulano fala A, o fulano fala B, e aí a coisa se complica. Então é tudo organizado, não tem ninguém as coisas não acontecem no Grêmio e as pessoas aceitam passivamente, não, mas você tem que ter inteligência para tomar as tuas atitudes corretas, porque não é fácil lidar com a CBF, todo mundo sabe. Vocês queriam que o Grêmio fizesse um DVD, como fizeram com os erros? No que deu aquele DVD? Então, cara, tu tem momentos que tu tem que berrar e tem momentos que tu tem que trabalhar em silêncio. O que eu posso falar para vocês é que o que eu vejo hoje do Grêmio, que o Grêmio tem pessoas que estão trabalhando pelo Grêmio.
estão defendendo o Grêmio. Se o Grêmio vai bem, se o Grêmio vai mal, se o julgamento que vocês gostam ou não gostam de diretoria, isso é outra coisa, cada um tem o seu pensamento. O que eu posso trazer para vocês, e eu trago aqui para vocês, é que realmente a diretoria do Grêmio trabalha muito em nome do Grêmio, na defesa do Grêmio. E as coisas estão acontecendo e o Grêmio, sim, luta, o Grêmio se defende para ver se a gente chega cada vez mais longe. Feito, rapaziada, vídeo longo para um caralho aqui no canal de hoje, mas é o que o assunto pede, né? Então, deixa o teu like, te inscreve, porque tu sabe, aqui é o Grêmio sempre.